Ok. Então, esse é o SICAD, né? O Sistema de Concessão de Adiantamento. E, no momento, nós vamos logar com um usuário que tenha permissão de solicitante. Então, aqui nós temos a opção de solicitação e prestação de contas, né? No momento, nós vamos fazer um pedido. Então, vamos clicar aqui no botão de solicitar adiantamento. Aqui estão todos os campos que precisam ser preenchidos, né? Forma de recebimento, tipo de despesa, são todos os tipos de despesas previstas no decreto. Então, nós vamos selecionar essa de intervenção predial. O valor, vou colocar 20 mil. O amparo legal está cadastrado já no sistema. Vou selecionar a minha UO, a unidade gestora, projeto atividade, elementos de despesa e a fonte de recurso. Vou consultar aqui o CPF da pessoa que vai receber o adiantamento. Pode passar seu CPF? Simples. 7 anos aí. 2, 4 anos. Então, aqui veio os dados do Jadir, foi feita a consulta lá no CEAP, então é interessante que vocês verifiquem se a lotação, se a chefia imediata está condizendo, se é a correta, para finalizar o pedido, para finalizar a solicitação. Como a gente solicitou ali, eu informei que o tipo de despesa de intervenção predial é obrigatório o anexo fazer o upload de arquivos, tá? Então, nesse momento, a gente vai anexar aqui as fotos. As imagens aqui do antes. É obrigatório também a inclusão de 3 orçamentos, e se eu colocar menos de 3, eu tenho que justificar. Então, os orçamentos são no formato PDF. Só enquanto a Estelene acha ali o download do PDF para mostrar para vocês, só para fazer uma informação, é que esse caso específico de intervenção predial simplificada, depois no decreto vocês vão ver, ele tem a regra, ele é o único que exige que a gente anexe fotos, 3 orçamentos e qualquer outro documento que for necessário, obrigatoriamente foto e 3 orçamentos. E aí, como ela vai mostrar ali, se eu colocar só um orçamento, eu posso dar continuidade desde que eu apresente uma justificativa. Mas essa é uma regra específica para a intervenção predial e os demais, eles vão ter somente a opção de um download de outros documentos. Isso. Então, aqui a gente localizou aqui um documento em PDF. Vou incluir só um. E vocês vão ver que o sistema vai me retornar que é obrigatório, né? Foi inserido menos de 3, então eu preciso fazer a justificativa. Então, aqui... eu vou fazer a descrição da justificativa.
Ok? Vou conferir tudo novamente, né? Tá tudo certo. Minha lotação está correta, minha chefia imediata está correta, matrícula, os dados que vieram do SEAP estão corretos. Eu vou finalizar. Caso não esteja, eu preciso verificar isso com o RH do meu órgão, tá? Se eu tiver documentos opcionais que eu quiser incluir aqui, o sistema permite também. Então, eu posso fazer o upload também de documentos opcionais. Então, eu vou salvar essa solicitação. Então, a solicitação de adiantamento foi criada, mas ela precisa que o servidor faça a assinatura da declaração de conhecimento e do termo de responsabilidade. Então, nós vamos logar aqui com o usuário do servidor. 800. Uhum. Vai fazer a assinatura do termo. Então, está aqui a solicitação do Jadir, pendente de assinatura. Então, ele vai fazer, ele vai visualizar aqui tudo que ele pediu lá na solicitação, as imagens que ele anexou estão aqui, e a declaração de conhecimento está marcada como não assinada, né? Porque nós não assinamos ainda, e o termo de responsabilidade também. Então, o Jadir vai ler toda a declaração de conhecimento, vai marcar que declaro que leu e concorda. O termo de responsabilidade também ele vai ler, vai marcar que declaro que leu e vai fazer a assinatura com a matrícula e a senha. Então, agora, a solicitação de adiantamento dele foi tramitada para a chefia imediata, tá? Então, nós vamos logar com o usuário da chefia imediata do Jadir e ela vai visualizar a solicitação dele lá. Então, aqui, como chefia imediata, a Mariana está visualizando a solicitação do Jadir com o número de adiantamento aqui, né? E ela vai validar essa solicitação. Então, ela vai visualizar todas as informações que o Jadir informou lá na solicitação, os arquivos que ele anexou, ela consegue visualizar também. O histórico da movimentação, como no momento só foi solicitado, só consta a tramitação de solicitado, mas no decorrer dos trâmites, o histórico vai sendo informado aqui, alimentado com toda a tramitação do sistema. Então, a declaração aqui, ela consegue visualizar que o Jadir, ele assinou no dia 19/9, às 9h06 da manhã. Então, estão todos aqui. As ações da chefia imediata, pode ser, ela pode aprovar, ela pode recusar ou devolver para correção de pendências. Se a chefia imediata notou que alguma coisa aqui está em divergência, ela pode devolver lá e o servidor vai fazer os ajustes necessários. Se ela aprovar, vai para a próxima etapa do fluxo, que é o setor de conformidade legal. Então, a chefia pode colocar aqui uma justificativa, não é obrigatório, para aprovação. Para reprovação e devolução com pendência, é obrigatório ela justificar para o servidor ter ciência de por que foi reprovado ou devolvido. Então, aqui a chefia vai confirmar, saiu da carga dela, essa solicitação, e está na carga do setor de conformidade procedimental. Então, aqui eu vou logar com o usuário da conformidade. E a conformidade aqui vai visualizar as solicitações que estão pendentes de validação nessa etapa. Então, aqui ela vai visualizar também tudo que o Jadir informou lá na parte de solicitação. Ela consegue visualizar os arquivos, os anexos,
o histórico da movimentação já acrescentou mais um item, que foi a parte da aprovação da chefia, a justificativa da chefia está aqui, a declaração, termo de responsabilidade, e o setor de conformidade procedimental também pode fazer ou aprovar, ou recusar, ou devolver para correção de pendências. Para recusar ou devolver é obrigatório uma justificativa, e a aprovação não é obrigatório justificar. Então, aqui, a conformidade vai também assinar com seu usuário e senha. Então, saiu da carga do setor de conformidade procedimental e foi para a carga do ordenador. Então, aqui, o ordenador ele atua em duas etapas do adiantamento, na parte de concessão e depois na prestação de contas. No momento, nós estamos na etapa de concessão. Então, o ordenador vai visualizar todas as solicitações que estão pendentes para ele de validação. A situação, que é o último status dela, o último andamento dela foi aprovado pela conformidade procedimental. Então, ele vai visualizar também tudo que foi informado lá na solicitação pelo servidor. Então, vai visualizar aqui tudo, as imagens, o histórico já agregou mais informações. E o ordenador, quais são as ações que ele pode fazer no sistema? Ele pode aprovar, ele pode recusar ou devolver para correção de pendências. Então, nesse momento, a gente vai aprovar com a senha, o login e a senha do ordenador. Ok, essa solicitação saiu da carga do ordenador e foi para o orçamento. Então, aqui o orçamento vai visualizar todas as solicitações que foram aprovadas pelo ordenador. E aqui, nesse momento, ele vai fazer os trâmites lá no FIPLAN também. Então, aqui a gente tem um campo que é obrigatório preenchimento do número da dotação orçamentária, o número CAD, número PED e número empenho. Então, eu vou preencher aqui. Número CAD. Número empenho. Então, isso aqui pode ser copiado e colado lá do FIPLAN, tá? Quais são as ações que o orçamento pode fazer? Ele vai emitir empenho, ele vai recusar ou devolver para correção de pendências.
Então, aqui ele pode justificar, login e a senha. Ok, saiu da carga do orçamento e agora foi para o financeiro. Então, nesse momento, já foi feito o CAD lá no FIPLAN, já foi feito o PED e o empenho. Então, eu estou logando aqui com o usuário do financeiro. Então, o financeiro vai visualizar todas as solicitações que o último andamento foi aprovado pelo orçamento. Ele também visualiza todas as informações da solicitação, os arquivos, histórico da movimentação, ó, por cada etapa que passou a solicitação, ele foi acrescentando aqui a declaração, o termo, e os campos, número de dotação orçamentária, número CAD, número PED, número empenho. Se eu sou do financeiro e vi que alguma dessas informações aqui está equivocada, foi preenchida de forma errada, eu posso fazer a devolução para a correção do orçamento, tá? Mas aí eu olhei, tá tudo certo, então eu vou fazer a LIC lá no FIPLAN e vou informar aqui. A 9 lá no FIPLAN. E a data da emissão da NOB, porque é a partir dessa data que vai começar a contar o prazo para preenchimento da prestação de contas. Então, aqui, o financeiro pode aprovar, recusar, devolver para a correção de pendências do solicitante ou devolver para a correção do orçamento. Então, nesse momento, ele vai aprovar. Usuário, senha. Vai confirmar. Então, aqui, o servidor solicitante recebeu um e-mail informando a ele que foi feito o pagamento do adiantamento e lá no e-mail também repassa os prazos que ele tem para utilizar o valor recebido e o prazo para prestação de contas. E aqui, pode falar, Esther. Só para falar que finalizamos a fase de concessão do adiantamento. Isso, e aí vocês puderam ver, né, o processo de concessão completamente. A gente não vai mostrar hoje o de prestação de contas, porque a gente está fazendo algumas alterações, então, para evitar confusão, a gente não vai mostrar ele hoje. Algumas perguntas aqui que o pessoal já fez, eu vou até socializar, porque às vezes não é todo mundo que lê o chat, né, porque está na hora da apresentação, às vezes pode confundir, né? E aí eu vou aqui responder alguma delas, porque elas são importantes, né? Reforçar aqui que o Daniel perguntou se o anexo de 3 orçamentos é obrigatório para todos os pedidos de adiantamento. Não, lá no decreto vai vir bem específico quem tem que ter orçamento, mas são só 2 casos. Vai ser o caso da intervenção predial e um caso de uma remuneração, de um adiantamento para a saúde. Um bem específico, são 2 casos bem específicos, só todos os demais não precisam de orçamento. Somente vai ter a opção lá de download de documentos como opcional, porque às vezes quer, né, anexar algum documento para comprovar. O Marco Antônio fez aqui reforçou uma informação que é muito importante, a gente vai bater bastante nela na prestação de contas, mas a parte ali que a Ercilene mostrou de fotos.
a gente vai trabalhar isso também no manual, mas as fotos, a ideia é que a gente tenha um antes e depois, por isso que ela é somente para intervenções prediais, né? Porque se eu vou trocar uma porta, é algo que é fisicamente visível, eu vejo, eu sei, eu consigo olhar ali e ter essa comparação de antes e depois. Então, a gente vai querer, eu quero uma foto da porta antes e depois eu quero uma foto da porta depois. Então, se eu anexar 3 fotos, eu vou querer 3 fotos na prestação de contas. O sistema vai exigir isso. E aí a gente também vai orientar, porque aí o sistema não consegue fazer essa análise qualitativa, mas quando o ordenador ou quem for fazer a conformidade, ele vai analisar se a foto está no mesmo ângulo, se a foto está parede, se a foto está, pelo menos assim, minimamente, que você consegue identificar que é um antes e depois. Então, essa parte das fotos vai ser muito importante para que a gente consiga demonstrar a utilização, porque uma das novidades, né, que a ideia desse sistema é que a gente traga transparência para o uso desse recurso. Então, a intervenção predial é algo que todos os órgãos precisam, ela é muito importante. Então, vai ser um avanço muito grande, mas também a gente precisa ter o cuidado de que isso seja feito da forma mais correta possível. Então, por isso que a gente fez essas exigências no decreto, e o sistema está trazendo isso como obrigatório. Então, colocou 3 fotos, vai ter que ter 3 fotos antes, 3 depois. 10 fotos antes, 10 fotos depois. E a orientação para quem for fazer a aprovação, que ele faça a análise qualitativa dessas fotos, se elas estão dentro desse padrão que eu falei aqui. Então, isso é muito importante. Outra pergunta aqui que eu achei importante que falar aqui para vocês em relação ao processo no Cigadoc, né? A gente vai fazer uma integração, tem até 2 possibilidades. A gente tem uma possibilidade de fazer a integração no meio, na hora do orçamento ali, a gente abrir um processo no Cigadoc automaticamente, ou a gente vai colocar no final. A gente está trabalhando nessa integração para que não tenha um retrabalho, né? A ideia é a gente não criar uma coisa a mais para os órgãos. Eu não quero aqui ter que ir lá, abrir lá no Cigadoc um processo e ter que abrir um CICAD, eu ainda vou ter que ir no FIPLAN e fazer um cadastro. Então, a ideia é que a gente não vai implementar dessa forma. A ideia é que a gente ganhe transparência, sim, mas que também a gente não crie um retrabalho para o servidor. Então, a gente vai fazer automaticamente no final ou automaticamente no meio. A princípio, no final, porque a gente já fez isso com o GV. O novo GV que vai ser lançado também em breve, ele já faz isso. No final, eu só clico lá no botãozinho enviar para o Cigadoc. E aí, automaticamente, eu crio um processo com todos os documentos que foram anexados no sistema. Então, a ideia é que a gente vai fazer nesse modelo. Existe aí como a Silvia colocou, né, que na hora de emitir o PED, exige um número de processo. E aí a gente vai colocar o número do CICAD. O número do CICAD, na hora que vocês, a Estilene mostrou ali, Estilene, você podia até mostrar aí de novo, para mostrar onde está o número, se você puder apresentar aí, só mostrar o número do CICAD, mas na hora que apareceu ali, cria um número, o sistema gera um número automático, e aí vai ter esse número que a gente pode colocar lá vai ser isso que vai ser colocado lá no sistema. Ah lá, ela está mostrando aqui. Esse número aqui é o número do adiantamento, esse é o número do CICAD. E aí, obrigada, Ercilene. E aí, a gente vai colocar esse número lá no FIPLAN, a princípio, para utilizar. O Valdinei aqui perguntou se vai ter um administrador do CICAD na unidade. Sim, a ideia é igualzinho do GV, que tenha um responsável no próprio órgão para que não evite, né, para que evite ter que ficar tudo centralizado aqui, até porque senão pode ser que a gente não dê conta. Aí o Rafael está perguntando aqui. Sim, a gente vai disponibilizar, sim, Rafael, no ambiente de homologação, a gente vai disponibilizar para treinamento, se der tempo, né? Porque o que está acontecendo é que o decreto pode sair entre hoje e amanhã, a gente está nessa possibilidade, mas a ideia é que hoje, depois que todo mundo aqui que já fez o treinamento, a gente dá acesso para que vocês possam utilizar o sistema aí e fazer seus testes, fazer treinamentos, né, internos aí para poder conhecer melhor. A gente vai fazer isso sim.
quando o empenho for para o Sigadoc. A pergunta é que, assim, no final, a gente vai incluir tudo o que está no processo, né? Eu não sei se eu entendi a pergunta da Camille. Quando o empenho for para o Sigadoc, deveremos incluir novo documento com assinatura? Não entendi a pergunta, mas vai ser todos os documentos que estão ali no sistema, eles vão para o Sigadoc e vai gerar um processo lá. O Alberto, que foi que pediu para falar, apareceu aqui. Bom dia, Caroline, tudo bem? Bom dia, pode falar. Bom Tudo dia. bem. A minha dúvida é o seguinte, veja bem, com relação à junção dos documentos, ficou para mim meio assim, a pessoa abre lá o adiantamento, certo? Ela abre o adiantamento, aí esse percurso até chegar ao financeiro, para mim ficou um pouco assim, tipo você colocou aqui agora, o Sigadoc. Em que momento, como é aberto no Sigadoc automaticamente na hora que é feito a solicitação? Segunda pergunta, até a publicação. Se eu tiver hoje, por exemplo, uma solicitação de adiantamento, até que chegue o cartão, continuaremos em depósito em conta corrente, como é feito atualmente? Bom dia. Bom dia, Alberto. Em relação à primeira pergunta, é que a gente não mostrou aqui todo o processo, né? Então, por exemplo, do Sigadoc, a princípio a gente quer fazer no final, né? No final do processo. Então, como a gente não viu o processo completo, porque a gente precisaria passar pela prestação de contas, para vocês verem tudo o que vai ser feito, e no final vou mandar para o Sigadoc o processo. Agora, entendi, a Camille falou que está citando só o número. Não, a gente não vai colocar hoje, né, que não está integrado com o FIPLAN, a gente vai colocar só o número mesmo, porque a gente teve reuniões com a CGE, e o que a CGE precisa? Ela precisa ter formas de auditar isso. Então, a gente vai ter um documento, um processo no nosso sistema de gestão de documentos que cita o número, e lá a pessoa vai poder consultar. Não vai ter o impresso, né, o PDF do empenho. Agora eu entendi. E terminando de responder o Alberto, como a gente colocou lá na apresentação no início, né, vai ter a transição de 30 dias a partir da publicação do decreto. Publicou o decreto hoje, vai ter 30 dias de transição que vai continuar normal o adiantamento, recebendo da forma que é hoje. Depois de 30 dias, somente vai ter a opção lá de débito em conta quem está lá dentro das exceções, né? Porque aí são regras específicas, porque a regra vai ser cartão. A gerência de orçamentos e convênios, tipo de adiantamento vai ser usado a lei 13.000? Não entendi essa pergunta, porque tem a lei do suprimento de fundos, né, que é a 11.648, de 2021. Maria Helene, se eu tenho um adiantamento para prestar contas, não, vai continuar normal. O seu vai continuar, vai finalizar lá. O que não vai poder é ter novos. Né? Então, hoje, até quem pediu hoje vai continuar o processo. Mas aí, quem quiser solicitar um adiantamento, saiu o decreto hoje, quero solicitar um adiantamento amanhã, aí vai ser através do sistema. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui que ficou sem resposta, mas eu quero abrir aqui novamente se alguém tiver alguma pergunta. Eu sei que é ruim, né, porque não vê o processo completo, mas a gente queria antecipar justamente por essa possibilidade de o decreto ser publicado. Então, quanto mais a gente puder demonstrar o sistema, principalmente a parte da concessão, que vai ser o inicial que vocês vão utilizar, a gente queria já adiantar isso, para evitar, né, qualquer surpresa, apesar de já ser um pouco de surpresa, e a gente vai trabalhar bastante o treinamento, então, que vocês fiquem bem tranquilos que a gente vai fazer semelhante ao que é o Sigadoc, né, talvez até mais, de ter Meet para tirar dúvidas, a gente tem o e-mail, Mariana, coloca o e-mail aí para o pessoal, os telefones aí para o pessoal para tirar dúvidas, que a gente vai disponibilizar todas as ferramentas para auxiliar vocês a utilizar o sistema, para vocês ficarem tranquilos, e que a gente só está antecipando justamente porque existe uma possibilidade de começar
a qualquer tempo. Servidores que frequentemente utilizam já podem, sim, já pode solicitar, porque já está pronto lá no sistema do FIPLAN, né? A Cefaz fez um treinamento, então eles fizeram lá como é que tem que ser feito no FIPLAN, mas é bem simples, lá tem um lugar para solicitar o cartão, tem os dados do servidor que precisa, e já está pronto, então pode ser solicitado. Eu até oriento vocês a orientarem os gestores a fazer a solicitação do cartão de quem vocês já sabem que utilizam o adiantamento com frequência, para evitar ficar com prazo muito em cima, né? Ficar muito corrido. Ilza, sobre o elemento 36, a unidade já tem em andamento uma concessão. O que já foi concedido não tem problema. Em relação à questão do e-social, aí você pode ver na Cefaz, aí eles vão orientar certinho como que faz a regularização para evitar qualquer tipo de problema. Pode ver na Cefaz. Mas o que já foi concedido continua a regra do que estava, porque hoje o FIPLAN não está mais permitindo, né? A gente teve até uns casos já. Hoje o FIPLAN não está mais permitindo, porque ele já está nas regras, ele já está parametrizado com todas as regras do decreto e do sistema. Ana Paula, bom dia, mas o empenho é necessário a assinatura do ordenador. Já que não haverá inclusão do empenho como PDF no sistema SICAD, não será mais necessária a assinatura. Ele vai assinar porque ele assina no FIPLAN, né? Ele vai continuar, vão ser 2 processos separados. O SICAD vai ser um sistema, mas ele vai continuar fazendo no FIPLAN, porque hoje ele não está automatizado, não está integrado. Então, eu vou abrir o SICAD, vou fazer a solicitação lá no orçamento, no financeiro, a pessoa vai entrar e vai fazer lá, vai ter que cadastrar tudo, né? Vai preencher tudo de novo, que hoje ele não está integrado, e aí o ordenador de despesa vai autorizar no SICAD, vai autorizar no FIPLAN e vai gerar no FIPLAN, vai ter... você fala porque não vai ter o processo físico, né? Não, mas não vai, não, a princípio não vai assinar, ele vai assinar se for depois uma decisão de que ele quiser assinar, ele vai ter que imprimir e assinar, mas a princípio não teria essa necessidade. Isabela, o procedimento para solicitar o cartão. Eu vou disponibilizar para vocês, para todos que estão inscritos, o treinamento da Cefaz. Eles mostraram lá no FIPLAN certinho como é que faz a solicitação. Aí, para caso tenham dúvidas, eu vou mandar para vocês também, para solicitar. Mas lá no FIPLAN tem uma ferramenta que você solicita o cartão. A princípio, sim, Ana Paula, porque a única exigência da CGE, né, que a gente fez consulta, seria que a gente precisaria informar esse número lá, porque vai ter que constar no FIPLAN, que eles consultariam no FIPLAN. Agora, a ideia também é que, como a gente vai ter um processo no SIGADOC, a pessoa também pode assinar por lá, se for o caso, mas a gente vai analisar isso aí. Eu vou até, essa pessoa pergunta, fez aqui, estou pensando, eu vou reforçar com a CGE para a gente ter certeza dessa informação, para a gente colocar isso bem, bem claro no manual, em relação a se vai ter algum problema, se vai ter essa exigência para ter a assinatura do ordenador, ou de todos, né? De todos os envolvidos. Tem previsão, sim, até o final do primeiro semestre de 2023, como eu falei lá no começo. Tem mais alguma pergunta, gente? Sim, é que hoje você sobe o documento lá no SIGADOC, né, Silvia? Você vai e coloca lá no SIGADOC o PDF e aí o ordenador assina. Se for uma exigência da CGE, a gente pode fazer nesse formato. A princípio não teria essa exigência, mas a gente vai, essa pergunta aí eu vou dar na Paula especificamente, a gente vai trabalhar em cima dela e se for definido alguma coisa diferente, a gente vai passar no manual, na instrução normativa e no treinamento que a gente ainda vai fazer outro. Vou caminhar hoje, tá? Hoje a gente já encaminha todo o material. Pode falar, Alberto. Secretária, então aí vai uma boa sugestão, o colega deu aí. Veja bem, quando nós emitimos o empenho,
há uma autorização oficial via FIPLAN, perfeito? Então, assim sendo, eu também acho ser redundante essa assinatura via Sigadoc. Eu acho que era uma coisa que a senhora poderia já pensar e levar esse troço a um outro patamar, entendeu? Mas assim, no geral, porque na verdade existe todo um rito, né? É um rito dentro do FIPLAN de graduação de autorização. Então, quando chega na autorização do empenho, ela já foi dada pelo ordenador de despesa. Então, penso eu, fica redundante até a gente ter ainda de mandar novamente um empenho para o ordenador num segundo momento, dar uma nova assinatura, simplesmente por causa do Sigadoc, sendo que já há assinatura formal no empenho, eletrônica, entendeu? Eu acho que